Graça e paz, amados, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Karen Regina, falando direto do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, e da rádio Resgate Sem Fronteiras, .minharadio.fm, rádio online. Você entra na internet, digita o nosso endereço, resgatesemfronteiras.minharadio.fm, tudo minúsculo, juntinho, sem espaço, e você vai acessar a nossa rádio. O meu programa dentro da rádio chama Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Amém? Então, para você acessar os vídeos do programa Peniel, é através do YouTube, @PenielDeus76. Você entra lá no nosso canal, clica, deixa eu ver para eu não falar errado, curte a nossa página e ativa o sininho, que daí você não fica fora de nenhum dos nossos vídeos. Amém? Querendo falar conosco, pode ser através do e-mail resgatesemfronteiras@gmail.com ou também pelo nosso WhatsApp, DDD 54 99 670 89 90. Amém? Quero falar dos nossos patrocinadores, nossos amigos e patrocinadores. O primeiro é o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles pelo telefone 54 98 151 5525. O verão está chegando, te prepara para ele. E temos também os cursos da FATEB, Polo, Nova Petrópolis, aqui do Rio Grande do Sul. Eles têm curso de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros cursos. Informe-se, porque alguns deles têm a modalidade em EAD. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil pela internet. Informe-se através dos telefones 54 999 31 86 99. Amém? Dados nossos recadinhos, quero te lembrar que hoje é sexta-feira, dia 31 de outubro, onde alguns estão celebrando o Halloween, que nada mais é do que o Ano Novo Satânico. Mas nós, cristãos, filhos da luz, que cremos em Jesus, hoje nós comemoramos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante que Martinho Lutero fez há muitos anos atrás e que nós temos esse impacto dessa reforma até hoje. Então eu quero conversar contigo hoje sobre a Reforma Protestante. Quem que fez, como que se deu, algumas coisas que eu consegui pesquisar, que eu tive curiosidade sobre esse assunto e quis trazer para dividir com vocês. Amém? Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero iniciou uma mudança que ultrapassou paredes, tradições e séculos, porque pensa em 1517. Hoje nós estamos em 2025. É muito tempo. Então, acima de tudo, a Reforma Protestante, ela foi um ato de fé, coragem, de alguém que decidiu voltar à palavra e viver o evangelho na sua essência. A Reforma Protestante, ela não foi só um movimento histórico. Ela foi o reacender da chama do evangelho no coração do povo, da população daquela época e que arde ainda nos dias de hoje. Esse chamado continua ecoando. Volte à palavra, volte à graça, volte a Cristo.
Assim como Lutero percebeu que a fé verdadeira nasce de um coração transformado, nós também somos convidados todos os dias a permitir que o Espírito Santo reforme dentro de nós o que precisa ser mudado: atitudes, pensamentos e prioridades, né? Porque a gente acaba ficando bitolado no nosso mundinho, trabalho, cliente, trabalho, telefone, trabalho isso, trabalho aquilo, e acaba esquecendo de uma porção de coisas que o Evangelho nos permite fazer, que o Evangelho quer que nós façamos, e que Cristo morreu na cruz para nos dar autonomia e liberdade para a gente poder fazer tudo isso. Amém? Assim como Lutero percebeu que a fé verdadeira nasce de um coração transformado, nós também somos convidados todos os dias a permitir que o Espírito Santo reforme dentro de nós o que precisa ser mudado. Amém? Às vezes, a gente carrega resquícios e tradições, hábitos, rotinas adquiridas que se parecem mais com religiosidade do que com um relacionamento. Isso agora falando no relacionamento com Deus, né? O que Deus quer que nós façamos? Será que Deus quer que a gente simplesmente abra a boca e diga: ah, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, e vire as costas e continue vivendo a vida, que não faça mais nada, que não aprenda mais nada, que não ajude? Isso basta? Então, a reforma protestante também é um convite para que nós possamos nos aproximar, para que nós possamos nos relacionar em verdade com Deus. A reforma, ela nos lembra também que Deus não quer aparências, Ele quer a verdade, quer corações abertos, sinceros e dispostos a obedecer. Obedecer. Reformar é mais do que protestar, é muito mais do que apontar erros, é voltar ao primeiro amor, como o Senhor diz lá em Apocalipse 2, versículo 4, e permitir que Cristo reine novamente sobre cada área das nossas vidas. Podemos sempre pedir ajuda ao Espírito Santo em oração. Senhor, reforma meu coração, restaure em mim o amor pela tua palavra e o zelo pela tua verdade, Senhor. Me ajuda em nome de Jesus. Então, vamos dar o pontapé inicial? Quero falar agora sobre Lutero, Martinho Lutero. Lutero nasceu em 1483, lá na Alemanha, numa família simples. E desde muito jovem, ele sentia um profundo temor por Deus. Ele queria agradar a Deus, mas ele vivia atormentado pela culpa e pelo medo do inferno, que era o que a Igreja Católica pregava na época. Ele acabou entrando num mosteiro, acreditando que se fosse bom o bastante, Deus o aceitaria. Passava horas e horas em jejuns, orações e confissões. Mas nada disso trazia paz ao coração dele. Até que um dia, estudando a carta aos Romanos, ele leu, lá em Romanos 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa verdade foi tão forte que libertou Lutero por dentro. Ele entendeu que a salvação não vem das obras, mas de fé em Jesus, e que Deus ama e justifica o pecador pela graça. Ali começou a verdadeira confiança dele em Deus, que não mais o esforço humano o aproximaria de Deus, mas a fidelidade e o amor ao Senhor. Lutero teve a coragem
de se levantar pela verdade. Quando ele percebeu que a igreja estava ensinando coisas contrárias à Bíblia, como a venda de indulgências, Lutero não conseguiu ficar calado. O que era isso, gente? Venda de indulgências. Os padres, os bispos, no meio da missa, de repente eles diziam: se tu quiser comprar um terreno no céu, o valor é tanto. Se tu quer comprar a tua entrada para o céu, o valor é outro. Se tu quer sentar perto de Cristo, o valor é esse. Eles começaram a vender essas coisas dentro da igreja, como se isso tivesse alguma base bíblica. E não existe base bíblica para isso. Então, isso foi uma das coisas que fez o coração de Lutero mudar e o sangue dele ferver pela verdade. Então, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Eu acho que é assim que diz. Wittenberg. A intenção dele, o propósito dele, não era dividir a igreja. Ele queria chamar o povo ao arrependimento e à volta à palavra de Deus. Mas o que era um chamado espiritual virou um conflito enorme na vida de Lutero. A Igreja Católica o acusou de herege, ele foi ameaçado de morte e seus escritos foram proibidos. Mas mesmo assim, Lutero permaneceu, porque ele entendeu que havia passado uma vida toda tentando agradar Deus sozinho, sem confiar na graça do Senhor. Aqui a gente pode fazer um link, né, com o estudo de ontem. Lembra do estudo de ontem? Sobre confiar em Deus e entregar os medos, a culpa, os esforços, entendendo que a salvação é um presente, assim como Abrão fez. Abrão confiou, lembra? Ontem nós vimos a separação de Abrão e de Ló, e Abrão permitiu que Ló escolhesse para onde ele iria. Por quê? Porque Abrão confiou que o Senhor ia estar protegendo ele, guardando, independente do local para onde ele iria. E assim Lutero fez também. Lutero confiou, apesar de estar sendo ameaçado de morte, com risco eminente de morte. Lutero enfrentou ameaças reais, perseguições e rejeições, mas não desistiu da verdade que encontrou na palavra de Deus. Confiar em Deus, gente, inclui perseverar, mesmo quando tudo parece difícil, quando o mundo inteiro está te dizendo não, 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 mas tu ouve a voz de Deus dentro da tua pessoa, dentro do teu coração, dizendo: segue, eu estou contigo. Foi isso que Lutero fez. Apesar das perseguições e das rejeições, ele não desistiu da verdade, que encontrou aonde? Lutero encontrou a verdade na palavra de Deus. Amém? Isso faz com que a gente perceba a importância de ler a Bíblia, perceba a importância de conhecer a história, porque Jesus se revela para nós através da Bíblia. O Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas através do conhecimento que tu tem da Bíblia. Então a gente tem que ler. A Bíblia não é um livro para estar de enfeite aberto no Salmo 91 ou 23. A Bíblia é a carta de Deus para nós, a carta de amor de Deus para nós. E a gente não vai conhecer esse amor se a gente não abrir e ler. Precisamos ler a Bíblia, gente. Então, a Bíblia foi a âncora da vida de Lutero. Tudo o que ele fez foi guiado pelas Escrituras, não pela opinião humana. Lutero sabia que a salvação, sua vida e missão dependiam totalmente da graça e fidelidade de Deus, e não das suas forças.
Hoje, podemos resumir os 5 pilares da Reforma Protestante em, primeiro, 5. Primeira de 5, desculpa. Primeiro, sola Scriptura, somente a Escritura, somente a Bíblia é regra infalível de fé e prática. De fé e prática. Segunda, sola fide, somente a fé. Somos justificados perante Deus pela fé e não por obras. Terceiro, sola gratia, somente a graça. A salvação é dom gratuito de Deus, não algo que podemos conquistar ou merecer. Quarta, solus Christus, somente Cristo, somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Quinta, soli Deo glória, glória somente a Deus. Tudo o que fazemos é para glorificar a Deus e não ao homem. Lembra quando falamos esses dias sobre as viúvas? E que a gente precisa sim ajudá-las, respeitá-las, e que não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita, porque se tu te vangloriar daquilo que tu fez, da piedade que tu teve, do amor que tu teve e ajudou essa pessoa, independente se for viúva ou não, né, gente? Porque a gente não tem que ajudar somente as viúvas. A gente pode ajudar um irmão, uma irmã, um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa que tu sabe que está passando por uma dificuldade, e essa dificuldade pode não ser só dificuldade financeira, ela pode estar precisando de uma palavra amiga, ela pode estar precisando ouvir um pedaço da Bíblia, e se tu conhece, por que não ajudar? Por que não falar? Não é? Então aqui diz que tudo o que a gente faz é para a glória do Senhor e não para a nossa glória. Tu vai ajudar a viúva, tu vai ajudar a tua amiga, tua vizinha, o teu colega, não é porque tu é bonzinho e porque tu merece, é para a glória de Deus, somente para a glória de Deus e não do homem. Hoje, nos dias de hoje, nós ainda somos muito impactados pela reforma protestante que Lutero iniciou, pois temos a Bíblia traduzida e acessível a todos. Entendemos que a salvação é por meio da fé e não por obras. Podemos adorar livremente, buscando um relacionamento pessoal com Deus. E a igreja voltou a ensinar o evangelho puro e simples de Cristo. Sem aqueles rituais que eles faziam. Eu escrevi aqui, eu procurei sobre isso, que a igreja fazia. Era muito tradicional, era muito ritualista, né? E que eles usavam muitos símbolos. Algumas igrejas permanecem com símbolos, outras com hábitos culturais, e há também as que precisam de discernimento espiritual para não tomarem o lugar da fé genuína, né? Então, antigamente, na estrutura de um culto e ambiente religioso, acabava que as pessoas não, acabava que os padres, porque isso era somente a Igreja Católica que existia na época, antes da Reforma Protestante, o culto cristão era muito ritualístico, com fórmulas fixas, vestes especiais, incenso e repetições litúrgicas. Depois da reforma, os cultos foram simplificados, centrados na pregação da palavra, né? Então, todos esses rituais, tinha a roupa própria para poder fazer a missa, eles tinham que usar anéis, tinham que usar joias, sabe? Para mostrar poder, para mostrar que eram respeitados.
E, na verdade, a Reforma Protestante veio quebrando tudo isso, né? Mostrando que não é por obras, não é pelo que tu veste, não é pela joia que tu usa, não é nada disso. O que Deus procura é um relacionamento conosco. O que Deus quer é um coração verdadeiro a Ele. É um coração que não erra? Não, não é um coração que não erra que Deus está procurando, porque senão de nós humanos Ele nunca ia encontrar. O que Deus está procurando é um coração que erra, mas que é verdadeiro, que se arrepende, que chega diante do Senhor e pede perdão e demonstra arrependimento. Como é que tu te arrepende? Não fazendo mais aquilo de errado que tu fazia. Se tu mentia, tu não mente mais. Se tu roubava, tu não rouba mais. Se tu fofocava, tu não fofoca mais. Se tu só debochava dos outros, tu não debocha mais. Tu aprende a respeitar as pessoas. E dessa forma, tu te aproxima do Senhor. E é isso que Ele busca. Um coração verdadeiro. O coração do homem é enganoso e é mentiroso, sim. Mas o Senhor busca em nós o coração verdadeiro, aquele que chega diante dele e fala a verdade. Senhor, eu errei, olha lá, tá vendo? Aquela minha irmã lá da igreja, pois é, falei mal dela de novo. Não me aguentei e falei mal dela de novo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Sabe? Senhor, olha lá, minha sogra fazendo aquilo de novo, Senhor. Ah, eu já conversei, eu já falei, já pedi, e agora está fazendo aquilo de novo. Que ferve o sangue da gente. Mas Deus quer isso, Ele quer que tu seja verdadeiro, Ele quer que tu converse com Ele quer que tu te arrependa. E para que tu te aproxime dEle, para Ele ter um relacionamento conosco. Ele quer um relacionamento. Gente, eu escuto pastores falando, ministras falando, ministras da fé, né, falando que eu ouvi o Senhor dizer isso para mim. A voz de Deus é diferente. Pensam! Um dia tu tá orando e tu ouvir a voz de Deus falando contigo. E tu saber que Deus quer que tu faça aquilo da forma como Lutero tinha certeza. Ele tinha convicção de que o Senhor queria que ele fizesse aquilo. Tanto que ele estava sendo ameaçado de morte e ele não se importou, ele continuou buscando a verdade, trazendo a verdade para o povo. E através da verdade, trazendo liberdade também para o povo. É isso que Deus quer. Deus não quer robôs. Até porque seria muito mais fácil, era só programar. Deus quer corações quebrantados, corações verdadeiros, corações arrependidos e que tenham a disposição de reconhecer que errou. Como é difícil isso para nós, né? A gente reconhecer que errou. Mas enquanto a gente não reconhece que errou, a gente não chega ao arrependimento. E se tu não te arrepende, tu não agrada a Deus. Porque a gente tem que se arrepender das coisas erradas, dos pecados, dos ensinamentos errados que tivemos. A gente tem que se arrepender disso para poder nos aproximar do Senhor. Amém? Então, eu espero que essa nossa conversa tenha esclarecido um pouco mais sobre a Reforma Protestante. Para mim, clareou a minha ideia, a minha mente, assim, para falar, para entender quando as pessoas estão falando sobre a Reforma Protestante, quando estão falando de Lutero, o que ele fez, o que ele não fez. Ele fez muito por nós, gente. A Bíblia, antes de Lutero, ela somente em latim, somente os padres entendiam, ou as pessoas que tivessem grana para ter aula de latim. E Lutero transformou isso.
Hoje nós temos acesso às Bíblias. Infelizmente não é o mundo inteiro, existem muitos países comunistas e que ainda não permitem, mas eu creio que o Espírito Santo está trabalhando, que Jesus está trabalhando e vai entrar lá também em nome de Jesus e vai conquistar muito o coração e vamos popular o céu. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor para vocês também, como foi para mim. E aqui para encerrar, eu quero fazer uma pequena oração. Amém? Senhor, obrigada por homens e mulheres que defenderam a tua palavra com coragem e fé. Hoje quero que a tua reforma comece em mim e em quem ouve e assiste esse vídeo. Renova nossas mentes, limpa os nossos corações e faz-nos viver para a tua glória todos os dias, Senhor. Para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostou da nossa conversa de novo, minha irmã? De hoje, minha irmã, meu irmão? Então, se tu quer acrescentar alguma coisa, ou se tu quer sugerir algum tema, algum assunto para a gente estar trazendo para conversar, entre em contato conosco lá pelo WhatsApp, 54 99 670 89 90. Amém? O programa Peniel, você nos encontra através do YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Curte a nossa página, ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos, de nenhuma das nossas conversas. Amém? Sempre, sempre tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. Amanhã é sábado, retornamos segunda-feira, se Deus permitir. Amém? Até lá!